dia, boa tarde, boa noite, irmãos, irmãs. Estamos passando por aqui nesse final de dia para desejar a você, a sua família e a todos os seus queridos, desejar a nossa família uma noite abençoada no poder do Espírito Santo. E que Deus continue nos abençoando nesses tempos tão tenebrosos que estamos vivendo. Mas creia, irmão, que em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, o nosso Deus, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estará nos guiando e guiando você para todos os caminhos do entendimento, da salvação e da presença de todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins para nos proteger de toda a seta do inimigo. Esperança, irmão. Esperança. A esperança que nós podemos ter no dia seguinte é através da nossa fé. Da nossa esperança. Lá nas Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs, nós estaremos sempre na presença de Deus. A Escritura Sagrada, ela fala conosco. Cada vez que você continua lendo, as Escrituras Sagradas vão abrindo espaço para as nossas vidas espirituais e o entendimento da palavra. Lá em Efésios, capítulo 11, queridos, queridas, em Hebreus, capítulo 11, existe uma grande exposição sobre a natureza que nós temos que ter na fé e na esperança. E como a fé, ela age na vida daqueles que servem ao grande Deus, ao Senhor. Queridos, amigos, amigas, parentes, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, através desse capítulo é fácil perceber qual é a verdadeira perspectiva que, através das Escrituras Sagradas escritas há mais de 2000 anos, o que fala sobre a fé. Às vezes, a esperança e a fé unindo nos dá o fermento, onde através do Espírito Santo nos clareia para os caminhos a seguir do nosso Senhor Jesus Cristo e nos dando assim a presença da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sabemos, queridos, que ultimamente a fé está sendo anunciada como um tipo de chave infalível para uma série de conquistas, uma série de realizações na sua vida, na minha vida, na vida do homem. Nós vemos pastores, líderes, que fazem apelo para que as pessoas visitem congregações, igrejas, a fim de absorverem, de aprenderem realmente como usar a fé.
Alguns até elegem que em sua congregação ou a igreja que você congrega, você participa, o resultado é garantido. Mas queridos, queridas, irmãos, parentes, amigos, inimigos, mas será que é isso mesmo? Que pastores, líderes religiosos, coaches religiosos dizem que aonde você frequenta, queridos amados, a fé é o segredo para sermos poupados do sofrimento dessa vida? Filha, pastora, pastores, diáconos, diaconisa, a fé é garantia da porta aberta e grandes realizações? Amados, será que aquele que diz que a fé é a garantia das portas grandes abertas, que seus sonhos e grandes realizações será realizado? Será que aqueles que dizem que sofrem possuem pouca fé? Queridos amados, as Escrituras Sagradas da Epístola aos Hebreus responde essas perguntas de uma forma clara, verdadeira, objetiva, utilizando exemplos práticos sobre como um verdadeiro cristão deve usar a sua fé. O escritor que em Hebreus dirigiu a sua carta aos cristãos judeus da época, os judeus da diáspora, porque eles viviam naquela época, os destinatários viviam na Palestina na última metade do século I. E naquela época os cristãos estavam sendo amados, queridos, duramente perseguidos. E tudo que historicamente nos mostra que provavelmente sobre o regime de Nero, há mais de 64 anos depois de Cristo. Além de todas essas perseguições, havia muitas heresias sendo ensinadas por falsos mestres. Algumas comunidades cristãs, queridos, amados, diáconos, pastores, pastoras, estavam sendo ameaçados pela apostasia. Apostasia. Mas, queridos irmãos, apostasia, o que significa apostasia? Querido amado, assim, toda esta apostasia que estavam ali através dessas pessoas aonde estavam pregando para os cristãos judeus
que naquela época eram atentados a voltarem ao judaísmo. E diante desse cenário, ali, essa carta escrita aos hebreus, amados, fala sobre a propriedade do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, queridos, queridas, vem assim, nessa carta, apresentando uma série de exortações e encorajamento a respeito da verdadeira fé. Nas Escrituras Sagradas, no capítulo 11, o escritor faz um profundo estudo sobre a fé. Ele lembra que os seus leitores da história de grandes homens do passado, uma verdadeira galeria dos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel e todos aqueles outros que ali estavam e acreditavam nessa presença maravilhosa que é a fé. E nesses tempos que nós estamos vivendo, como está difícil, queridos, queridas, de ter fé, onde estamos tendo ataques aos princípios básicos da nossa sociedade, da destruição da nossa sociedade, amados. Por isso, queridos, queridas, estamos hoje na presença do Espírito Santo, aonde está nos iluminando e nos dando o entendimento dessa exposição linda, maravilhosa, descrita nas Escrituras Sagradas, acerca do que é a verdadeira fé. E em Hebreus 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há mais de 2000 anos escrito na Escritura Sagrada. Em Hebreus, no capítulo 11, encontramos uma lista de pessoas e que seus exemplos de fé jamais perderam a esperança. A humanidade viveu muitas vezes períodos sem esperança e sem fé. Em Hebreus capítulo 11, o escritor nos aborda primeiramente os homens que viviam, ou que homens que viveram bem no início da história da humanidade, desde o período desse capítulo, irmão, nós vemos e aprendemos homens que tiveram muita fé e muita esperança,
Abel, Enoque, Noé. Tivemos exemplos da era patriarcal, tais como Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Tivemos também um outro homem que Hebreus capítulo 11 nos relata nas Escrituras Sagradas, que fala-se de Moisés. Irmãos e irmãs, essa é a fé dos heróis da fé. E você pode ter e terá fé na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E você terá, assim, na sua vida, eternamente, a presença do nosso grande Deus, trazendo a esperança da fé. Queridos amigos, tempos difíceis estamos vivendo, pois teremos que ter muita fé. A fé nos revela os planos de Deus e a fé nos cura de todas as nossas fraquezas. A fé em Deus, o único. A fé em Cristo Jesus, o único. A fé no Deus Espírito Santo, a luz mais forte de todas as luzes, irmão, que nos clareia para podermos andarmos nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva à sala do trono do nosso grande Deus, o Criador de todos e de tudo, e nos dá a certeza de uma promessa. De uma promessa. Queridos, queridas, não perca a fé, irmão. Eu já perdi muitas vezes a fé. Já passei por muitas turbulências, por muitas tempestades dentro do barco, mas eu não conhecia os caminhos do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Mas lá estava Jesus no barco para acalmar todas as tempestades. Mais de 15 vezes, Satanás, o pai da mentira, o pai da arrogância, da prepotência, da inveja, da ira, da prostituição, da destruição da família, e lá eu estava, sem esperança e sem fé, amados. Sem fé. Mas Deus me ensinou, eu e minha esposa, onde Jesus estendeu a mão e nos tirou do mundo dos mortos, onde já não tínhamos mais fé, não tínhamos mais esperança, mesmo tendo tudo de bom, dinheiro, emprego, saúde. No livro de Hebreus, ele nos ensina, somente a fé nos permite a enxergar o futuro. E nós, eu e minha esposa, não tínhamos, mesmo querendo enxergarmos, ou querer enxergar o futuro. Essa certeza daquilo que esperamos
amadas, não é um tipo convincente para projetarmos uma série de aspirações na certeza de que a realização ou será realizada ou serão realizadas. Pelo contrário, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus e confiamos no poder do nosso grande Deus. Em poucas palavras, é possível dizer, queridos, queridas, diáconos, diaconisas, pastor, pastores, pastoras, e em poucas palavras, é possível dizer que pela fé, eu, você, nós podemos nos alimentar da promessa verdadeira do nosso grande Deus. E através da fé, da esperança, é que temos a prova das coisas que não vemos. Mas, amados, a fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. Eu levei 53,3 anos para realmente conhecer o reino de Deus. E em fé hoje, eu sou salvo, na esperança de cada batida do meu coração ser uma pessoa melhor. Mas em fé, eu creio na presença de Cristo Jesus. E nas minhas fraquezas, nas nossas fraquezas, nas suas fraquezas, queridos, queridas, ajoelhando, pedindo perdão, arrependimento, em fé, nós teremos a nossa salvação, a sua salvação, querido, queridas. É nessa fé eterna, irmãos e irmãs, que nós podemos transpassar, escalar montanhas e lá estarmos sempre presente de toda a nossa esperança em fé. E em Deus, mostrar que é pela fé que entendemos as obras maravilhosas que estão ao nosso redor, a criação, onde nós podemos apreciarmos ao amanhecer o quanto é maravilhoso estarmos na presença do nosso grande Deus. Na presença da fé. Amados, amadas. Nenhum homem, nem eu, nem você, nenhum pastor, ninguém jamais esteve presente quando o nosso grande Deus criou esse maravilhoso universo. Mas uma coisa, irmão, eu tenho certeza. Tem uma passagem linda, maravilhosa na Escritura Sagrada. Um diálogo, uma conversa com Jó, numa intimidade com o próprio Deus. E o próprio Deus perguntou: onde estava tu quando Deus criou todas as coisas? Ninguém foi seu conselheiro? Irmãos e irmãs, é apenas a fé é que nos permite perceber o plano maravilhoso, sublime, máximo, tão elevado e sublime da criação do nosso Deus. É pela fé que hoje eu tenho minha esposa. Aprendemos através das nossas dores estarmos ali, nessa presença maravilhosa
da grande, maravilhosa fé. Amados, amada, é pela fé, é pelos planos sublimes de Deus, somente pela fé, que eu, você, nós podemos e temos condição de nos aproximar de Deus. Somente pela fé e pela esperança de uma vida melhor. Queridos, queridas, somente pela fé. Hebreus também escreve ao povo judeu, mostrando a eles que você, eu ou nós, como eles também naquela época, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos fazer nada para agradar a Deus, amigos, amadas. Queridos irmãos e irmãs, sem fé, eu, você, nós não podemos agradar a Deus. Não temos esperança, não temos fé. Porque a fé é obrigatória para nos aproximarmos, termos intimidade, acreditarmos no nosso Deus Criador. Não importa se você, eu ou nós somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o quanto você faça de obras caridosas, o importante é o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto e tampouco e nem mesmo, queridos, queridas, o tamanho do reconhecimento das obras que eu, você ou nós possamos vir a realizar. Se não tivermos fé, se não tem esperança, nada disso poderá agradar a Deus. Um grande apóstolo que eu admiro muito, apóstolo Paulo, ele também chegou nessa grande, maravilhosa conclusão e discernimento ao dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Tudo que nós não provém de Deus é pecado. Quando você tem fé, você cura os seus traumas. Quando você tem uma fé verdadeira, essa fé verdadeira traz para você igual uma árvore boa, com raízes boas, com folhas verdejantes, é como um pasto verdejante, é como águas cristalinas. Você cura dos seus traumas de infância, você se cura de todas as suas frustrações da vida, de tudo que hoje está acontecendo ao nosso redor. O mundo de cabeça para baixo, queridos, queridas, onde o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, querendo destruir tudo do que Deus criou, e principalmente a família, destruir para governar. E se você tem fé, você não dá espaço
para esse fruto do mal. Essa fé verdadeira se traduz em frutos bons, em obras que agradam aos olhos do nosso Deus. Apóstolo Tiago explica maravilhosamente, claramente, para e como esse princípio ao dizer que a fé sem obras é morta. Não, irmão. A fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago, ele não estava ensinando que são as obras que mantêm a fé viva, mas que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão, do verdadeiro cristão, o leva às boas obras. E não são as boas obras que te levam à fé, queridos, queridas. Não são as suas obras que vão lhe trazer a fé. Nunca foi e nunca será, queridos, queridas. Por isso, a fé nos traz uma esperança eterna para sempre, e nós jamais estaremos sem esperança, amados, porque a fé é que nos faz continuarmos caminhando, sermos agrados para os olhos de Deus. A fé sem obras é morta. Não é isso que Tiago tentou explicar. Tiago estava tentando explicar que sem as obras que mantém a fé viva, mas é que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão que leva às boas obras. E se alguém diz ter tal fé, mas não possui tais obras, certamente sua fé é morta, é falsa, é fake. Essa fé simplesmente nominal e histórica é morta e não serve, queridos, queridas, diaconisas, não serve para nada. A palavra de Deus é cheia de mensagens de conforto, de encorajamento para aqueles que estão passando por dificuldade, por situações tão difíceis que nós estamos vivendo no mundo, onde poderíamos estar vivendo num paraíso, com grandes tecnologias. A fome já não deveria estar rondando como ronda intencionalmente essa fome. Não é o objetivo de Deus. Isso é o objetivo de homens corruptos, satânicos, que aonde são controlados pela ganância, pelo poder, pela destruição do poder das forças malignas, Satanás, o príncipe dos demônios. Assim, eu, você, nós devemos e temos que, através da fé, esforçarmos, termos bom ânimo, não temer e nem
podemos estarmos espantados por tudo que está acontecendo. Porque esses que dizem serem o dono do mundo, o dono do controle de tudo, eles não acreditam no que nós cristãos acreditamos. Eles acham que eles são os criadores, eles devem ser adorados. Irmãos e irmãs, não se espante, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus o Cristo e o Deus Criador de tudo e todos, a Trindade, 3 pessoas diferentes em uma única santidade, irmãos e irmãs. O nosso Senhor Deus estará comigo, com você, contigo, com todos nós. Por onde quer que você, eu, nós andarmos. Isso se passa também nas Escrituras Sagradas. Josué, capítulo 1, versículo 9. Lá diz, queridos irmãos, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o seu Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. O Senhor Deus é contigo, irmãos. Queridos, amados, amigas, irmãos, a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Nosso patriarca Moisés e os exemplos dos nossos patriarcas, eles agiram conforme a vontade de Deus. Não é quanto à sua vontade, porque você pensa que tem força. Hoje com pastores, coaches, que te orientam de forma que você é através deles que eles acabam te dominando e te escravizando, assim como também terapias e etc. Como eu fui escravizado. Mas tenho algo para te dizer, irmãos e irmãs. Você vai no psicanálise, você vai fazer sua terapia, sim, concordo. Mas te resolve o problema por poucos minutos. Paga caro e quando você sai, você está novamente sozinho. Agora eu tenho uma boa nova, irmãos e irmãs. Que quando você tem fé, você tem esperança em Cristo Jesus, no Espírito Santo e no nosso grande Deus, você não precisa de remédios de depressão, você não precisa de terapeuta, você não precisa de ninguém. O que você precisa é da Trindade, porque aonde você estiver, e de graça, Cristo Jesus veio para te libertar. Porque quando você se concentra nos gigantes, nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas depressões, de tudo de ruim que aconteceu na sua vida, você cairá. Mas quando você, queridos irmãos, irmãs, diaconisas, pastores, pastoras, concentra-se em Deus, aí os gigantes cairão. Creia que Deus pode prover quando for preciso, porque Ele crê. Porque Deus, Ele pode, Ele é e Ele fará. Não no seu tempo, nem no meu tempo. Queridos irmãos, os patriarcas agiram conforme a vontade de Deus. Eles foram impulsionados por uma força maior, a força do Espírito Santo, que desde antes da criação de tudo e de todos,
eles já pairavam entre as águas. Os patriarcas, amigos, amigas, irmãos, parentes, por uma fé que os levou a desafiar qualquer raciocínio lógico, Abraão alcançou de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador, que nos ama eternamente, mas nos momentos certos, Deus te castiga para você, através do Espírito Santo, enxergar os caminhos da salvação em caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei como você está hoje, irmão, irmã, amiga, parente, tio, tias, família, sobrinhos, sobrinhas. Abraão alcançou de Deus o nascimento de seu filho Isaque, por quem havia esperado com muita, o quê? Esperança? Não, fé. E quando já estava em sua velhice, já velho, porém a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque em holocausto. A sua fé, irmão, assim como a fé de Abraão, não estava apenas na obediência. Obediência. Você lembra lá no começo do mundo? Em Gênesis, a obediência que Adão e Eva não tiveram, que Eva quis ter e ter o mesmo conhecimento através de uma cobra, aonde Satanás ali induziu Eva a comer o fruto da árvore do meio do jardim, em mentiras, porque a desobediência. A fé dos patriarcas não estava só na obediência que eles demonstravam, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha fé de que Isaque ressuscitaria caso fosse morto, meu irmão. Caso fosse morto. Essa é a fé que hoje você tem que ter. A fé de que se você perder o emprego, você vai arrumar um emprego igual ou melhor. A fé que se você estiver doente, Deus tem o poder de potencializar todo o poder dos remédios que você está tomando. A fé de que você perdeu um relacionamento, Deus vai reconstituir com algo melhor ou igual, mas nunca pior. Se você tiver fé, mas se você tiver obediência ao nosso Deus. Assim a Escritura Sagrada nos diz: porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a fé, irmão. Simples assim. Você não precisa pagar nada, é de graça. Porque em oração, ela não deve ser a sua última solução, mas sim a primeira solução. Eu oro todos os dias, irmão. Pois então você é santo agora. Não, eu sou pecador, o mais dos pecadores. O meu lar, o meu santuário, que o seu lar é o seu santuário.
eu preencho com louvores da palavra de Deus, com a palavra de Deus, dentro do meu carro. Não dou espaço para o inimigo aproximar novamente como eu vivia no mundo dos mortos. Mas Cristo Jesus estendeu as mãos. Vivi 53 anos, ponto 3, onde fui batizado no Espírito Santo para ser uma pessoa melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor a mim mesmo. Dos meus traumas, dos meus abandonos, de tudo que quem a gente ama faz contra a gente, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes conscientemente. Moisés, naquela época que ele foi para o Egito, era muito fácil Moisés ficar no Egito, nas sopas, no conforto que ali ele tinha, um homem rico. Lá ele vivia como príncipe, queridos, e tinha tudo do que precisava. Mas Moisés, o pai da fé, preferiu ser mostrado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos traz abrir mão dos nossos prazeres, das nossas ganâncias, da nossa arrogância e agir segundo a vontade e a obediência para a promessa de Deus. Queridos, queridas, meu irmão, você com fé, não importa os obstáculos, Deus estará sempre guiando cada um de nós, da sua vida, dos seus filhos, das suas filhas, dos seus parentes. Estará guiando cada um de nós, a cada um dos seus passos. Amados, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era e será a única coisa que você realmente precisava, precisa e precisará. Porque Deus, muitas vezes, mais de 15 vezes em minha vida, irmãos, morte certa por acidentes e incidentes. Desde quando eu nasci, Jesus Cristo me salvando das armadilhas de Satanás, e eu com as escamas do diabo não conseguia entender o que estava acontecendo na minha vida. Sempre com dinheiro, com tudo do bom do material, mas uma coisa me faltava: a fé, a esperança. Um dia perdi a esperança, perdi a fé, perdi tudo, irmão. Mas eu não conseguia entender quais eram os desígnios do Pai, do nosso grande Deus, e nem sempre que eles são claros para mim e para você. Mas você pode ter certeza que no tempo de Deus, eles serão sempre certeiros, irmãos e irmãs. Às vezes o milagre é simplesmente o milagre. Não é sorte sua. O milagre é a graça de Deus na sua vida. Você pode ter certeza, irmão, irmã. Somente a fé nos traz e nos faz abrir mão da nossa arrogância, da nossa prepotência e dos nossos prazeres e agir segundo a vontade de Deus. A nossa fé, ela nos considera Cristo acima de todas as coisas. A fé gera em mim, em você, em nós uma esperança
que é a mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Dinheiro passará, propriedades passará, filhos passará, tudo passará. Qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja. As Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, Moisés trocou o conforto e os tesouros do Egito, um homem rico, famoso, para sofrer o opróbrio de Cristo. Essa palavra nos traz conforto. Será, irmãos? Sabemos que, mesmo que, queridos, queridas, diáconos, diaconisa, pastores, irmãos, irmãs, se perdemos tudo que possuímos pelo amor de Cristo, isso não significa que nossa fé estará desfalecendo. Ao contrário, irmão. Isso significa que a minha, a sua, a nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo aos galardão que vem de Deus. A fé nos faz vencer, a fé nos traz esperança e a fé nos faz vencermos grandes batalhas e alcançar vitórias miraculosas, alcançar milagres extraordinários. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra você, meu irmão, minha irmã? Ninguém faz cadeado sem chave. Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções. Mas você precisa ter o quê? Fé, esperança na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E você vai ter um sorriso, você vai ser feliz. Não porque a minha, a sua, a nossa vida é perfeita, mas porque quando você passa a apreciar esse mundo espiritual maravilhoso, a esse mundo material criado pela Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, tudo que Deus deu e muito mais que Deus dará, você abrirá, estará com um sorriso maravilhoso. A fé vai fazer você triunfar em grandes batalhas. Foi assim lá em Jericó. Pela fé que as muralhas em Jericó vieram ao chão, queridos. Foi a fé verdadeira que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e, por fim, se tornar uma das ancestrais de Jesus. Você consegue achar isso em Mateus capítulo 1, versículo 5. Foi pela fé que os juízes e reis do Antigo Testamento subjugaram reinos e alcançaram promessa. Pela fé, irmão, que você talvez esteja não tendo hoje, como eu muitas vezes perdi a fé e a esperança, e até a morte eu queria estar presente dela. É pela fé que Daniel, Sansão, Davi fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens lá na Babilônia sobreviveram sobre o fogo e ao fogo. E pela fé que eu sobrevivi, onde Jesus me salvou a minha vida mais de 15 vezes. Testemunhos com pessoas vivas, irmãos e irmãs. É pela fé que as mulheres receberam os seus mortos ressuscitados. Assim aconteceu, ocorrido com o profeta Elias. Lá em Reis 17, 22 a 23. E depois com o profeta Eliseu, 2 reis, nas Escrituras Sagradas.
capítulo 4, 36 a 37 versículos, amados irmãos. É através do ministério desses homens, pela fé, duas pessoas foram trazidas novamente à vida pelo poder maravilhoso de Deus, como fez com a minha esposa e fez comigo, que pela fé, o dia que eu resolvi, abrindo a Bíblia, me ajoelhei, cansado da minha prostituição, das minhas drogas, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha promiscuidade, botei a mão para cima e falei: Deus, mude a minha vida, faça-me um homem diferente, me dê uma nova vida, me cure as minhas dores espirituais, as minhas lepras espirituais. E Deus lá me lavou e me curou, irmãos e irmãs, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas. A fé pode nos levar ao sofrimento? Sim. Se por um lado a fé nos faz vencer batalhas, porque quando você sai com fé ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, teremos batalhas? Sim, irmãos. Mas a fé nos dará a vitória em Cristo Jesus. Porque até alcançarmos o milagre da parte de Deus, a fé pode fazer você, eu, nós sofrermos intensamente e ficarmos agoniados, porque o nosso tempo é um tempo diferente do nosso grande Deus. Muitas vezes a fé pode custar a nossa própria vida. Esse é o lado da fé que muitos pastores e pregadores, queridos, não gostam de falar. É fácil pregar que Moisés tocou no mar e ele se abriu. É fácil dizer que Elias orou e fogo desceu dos céus. Mas é difícil pregar, você sabe o que é? Diácono, diaconisa, pastor, pastoras. Mas é difícil pregar que mesmo a fé que o conduziu a essa realização também fez com que Moisés rejeitasse todo o tesouro e o status de riqueza no Egito para viver andando pelo deserto, e que Elias ali fosse perseguido pela rainha satânica Jezabel. Quantas riqueza, quanto ensinamento, queridos, queridas, podemos encontrar nas mensagens lindas, maravilhosas do livro sagrado sobre a nossa fé, a sua fé e sobre a nossa decadência. Jesus, através do Espírito Santo em nossas vistas nubladas, Jesus tira, como tirou do cego de nascença, as escamas de Satanás e nos faz pessoas melhores, trazendo-nos fé, esperança, e com tudo isso nos dá um fruto bom, aonde nos dá o perdão, nos ensina a perdoar, a doar mais, como se fosse a nossa última oportunidade. Jesus nos mostra que quando você é batizado pelo Espírito Santo, você passa a amar como se fosse a tua eterna obra. Que nós devemos amar como se não fosse amanhã. E se o amanhã vier, ame mais uma vez. É isso que Jesus nos ensina, irmão. A sua experiência não é o que acontece com você, mas é a fé que você tem com Deus, que faz com o que acontece a você. Não desperdice a sua dor, meu irmão, minha irmã.
use-o para ajudar os outros, porque Jesus abre mares, Jesus tira você do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Lembre-se que o Senhor, o nosso grande Deus, é a sua luz, é a minha luz, é a sua salvação, é a minha salvação, é a nossa salvação. E quando você tem tudo isso, a prioridade, de quem você e eu, nós poderemos ter medo? Porque o Senhor é a nossa fortaleza, é a fortaleza hoje, sempre e sempre será na minha vida. Quando Jesus Cristo, e no batismo das águas para os homens ver, mas quando o Espírito Santo me batizou, verdadeiramente, me dando a fortaleza da minha vida, onde dará a você e todos aqueles que na cruz do Calvário, ali, se entregam para ser uma nova vida. E aí, você pode perguntar, a quem temerei? Deus está comigo, está com você, queridos, queridas. É pela fé que muitos apóstolos foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos. Andaram errantes pelos desertos, montes e covas. Muitos até foram mortos por causa da fé, da sua fé. Muitas pessoas, pela fé, trocaram a própria vida pela esperança de uma futura ressurreição. Alguns deles foram cerrados ao meio, crucificados. Assim como, segundo a tradição judaica, o profeta Isaías morreu dessa forma. Alguns dizem que se você tiver fé, você não terá uma vida sem problema. Mas segundo o que nos mostra as Escrituras Sagradas, em Hebreus, o escritor de Hebreus, a fé também pode ser a causadora de seus maiores problemas nessa vida terrena. A fé nos leva ao sofrimento e nos mantém firme em momentos de grandes dificuldades. É o que nós precisamos hoje, nesses tempos tão difíceis. A fé verdadeira, irmãos e irmãs, sempre se mantém firme. Sempre se mantém firme. No Antigo Testamento, na Escritura Sagrada, nos dá vários exemplos de fé. Aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização da promessa. E isso, queridos amigos, irmãos e irmãs, significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, eu convido você que está hoje desesperada, sem esperança, sem fé, juntamente com os verdadeiros cristãos, crentes, da nova aliança em Cristo Jesus, junte-se aos heróis da fé, do que alcançaram um testemunho tão maravilhoso, testemunhos maravilhosos, também são justificados em Cristo Jesus. Seja hoje e sempre justificado em Cristo Jesus. Juntos todos os crentes de todas as épocas são aperfeiçoados somente em Cristo Jesus. É a fé que nos une em um só corpo. Tantos os santos da antiga aliança quanto da nova aliança, irmãos. Faça parte dessa aliança.
Fale para você agora que está desanimada. Ó Senhor, é minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando suas percepções te dizem alguma coisa diferente do que as promessas de Deus, irmãos e irmãs, sempre acredite nas promessas e não nas suas percepções, porque em Cristo Jesus é a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. A fé é a certeza daquilo do que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, irmãos e irmãs. Participe tanto da antiga aliança, do Novo Testamento, quanto dessa nova aliança em Cristo Jesus. Os crentes da antiga aliança viveram pela fé na promessa que haveria de vir. Já os crentes da nova aliança, irmão, eu, você, nós agora, vivemos pela fé no cumprimento da promessa. O maior desejo do cristão, do verdadeiro cristão, deve ser a volta de Cristo Jesus. Por isso todos nós devemos esperar que Ele venha ainda em nossos dias. Entretanto, queridos, queridas, ainda que isso não ocorra enquanto a nossa geração, eu, você, nós estivermos vivos ou vivas na terra, nós sabemos que pela fé nos dá a esperança que Ele virá. E nesses dias nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos e reinaremos eternamente lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é lá que eu quero estar, irmão. A fé se mantém firme mesmo quando não obtemos a concretização da promessa. Um dia, na fazenda, lá com meu pai, com meu irmão, peguei um trator, não sabia de Cristo Jesus, mas eu acreditava no eu sou, eu posso, eu estou. Peguei um trator, fui preparar a terra porque o tratorista não veio. Na sexta-feira eu precisaria da terra para o novo plantio. Na segunda-feira, o trator caiu num buraco, não pude sair. Estava vindo um outro tratorzinho pequeno de 1964, aqueles Fordzinho. O alambiqueiro parou. Tentamos tirar o trator, não tivemos força e nem fomos assim, tivemos sucesso. Fomos buscar na sede um outro trator, um 4x4. Só que nesse intermédio, eu achando que eu era dono do mundo, ele passou num buraco, eu estava de carona, naquela proteção lateral do pneu traseiro. Como não tem amortecedor o trator, eu subi uns 4 metros para cima, 2, 3 metros, e desci com o meu dedão da mão, com o peso do meu corpo. O dedo entrou todo dentro da mão. Fomos para o hospital a 30 minutos, lá da fazenda. Chegou lá, o médico me deu uma dose de morfina que estava doendo demais e a mão estava inchada e a anestesia não estava pegando. Me deu uma reação e a minha glote fechou, irmão. E eu comecei a parar de respirar e comecei a ficar tipo se afogando assim com a minha própria saliva e não conseguia ir querendo falar com ele. Fui ficando fraco. O médico, quando virou as costas para colocar a ferramenta dele na maleta dele, na outra mesa, na outra maca que estava ali, quando ele me viu, eu já estava roxo. E eu vou lhe contar uma experiência que eu tive praticamente à morte. Fui naquele túnel de uma luz linda, maravilhosa, luz abençoada, uma paz, nada se ouvia, uma paz, uma luz, essa é a luz.
quando eu estava na luz mais forte, que estava aumentando cada vez mais a luz, quando eu estava indo naquela luz, queridos irmãos e irmãs, o médico me entubou, me puxou a língua, fiquei 2 meses com a garganta inflamada, doendo, me entubou, e na volta passei por uma área tenebrosa, com vários gritos eternos, horrores, dores espirituais, que eu já passei essas dores recente, antes de ter o batismo na presença do Espírito Santo e aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador e meu único Redentor, onde me curou minhas lepras, das minhas dores espirituais, dos meus abandonos, das minhas fraquezas, da minha injustiça, dos meus abandonos. Queridos, queridas, é ali que eu quero estar, e é por isso que eu creio fielmente em fé e na esperança de que após o meu último suspiro da minha alma e o último deitar do meu corpo, que do pó nós viemos e do pó nós iremos, é lá que eu quero estar na glória quando vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tive essa pequena pitadinha dessa presença do nosso grande Deus na minha vida. Perdemos tudo, perdemos praticamente tudo que tínhamos, trabalhando honestamente, e o nosso governo roubando e roubando, numa corrupção eterna. Ter fé não é sinônimo de perfeição. Não, eu sou um pecador, nós somos pecadores, todos nós estamos em condição de pecado, porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante que nós podemos notar, queridos, é que nenhum dos heróis citados em toda a Bíblia Sagrada foram perfeitos. Em todos os nomes citados, podemos identificar os efeitos da queda nas suas vidas. Mas mesmo com a natureza pecaminosa, porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Claramente nós sabemos que o pecado não era aquilo que os caracterizava, irmãos. Deus não está tão acima de você que não possa ser tocado pelas suas lágrimas, pelas suas frustrações. Porque a hora que você tem a fé na certeza daquilo que você espera e a prova das coisas que nós não vemos, Jesus Cristo te ressuscita, te dá força, e a batalha vai ter, mas a vitória já é nossa, declarada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque nós hoje, sempre, amanhã, eu, você, pecadores, devemos permanecer em fé e a esperança e o amor, esses três. Mas o apóstolo Paulo nos fala que o maior desses três é o amor. E nessa fé que nós temos, assim, nós, mesmo em nossas quedas, em nossas tristezas, nós possamos estar presentes. Mas mesmo com a natureza pecaminosa, claramente, queridos, queridas, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, que o pecado não era aquilo que o concretizava. Os heróis da fé, aquelas pessoas tiveram imperfeições, eram homens, mulheres como eu, você, nós. Porém, constantemente, a fé convidava, como está convidando você, eu, nós agora, todos nós, convidava aquelas pessoas a andar na justiça, no caráter, na moral, na dignidade do nosso grande Deus, porque o nosso Deus é vivo,
O nosso Deus não tem batonzinho, não tem roupinha, não tem falsas promessas. O nosso Deus fala conosco em nossa intimidade, nas nossas fraquezas, na nossa injustiça. Deus nos alerta e Deus nos pune, de uma forma ou de outra, como um pai que ama os seus filhos. Com isso, nós aprendemos, queridos, queridas, que a verdadeira fé nos conduz a um novo padrão de vida, um padrão de comportamento, um padrão de moral, de caráter, de dignidade, e nos leva à santificação. A verdadeira fé, irmãos e irmãs, embora em alguns momentos possa parecer enfraquecida, muitos momentos parece que não vemos luz no final do túnel, mas a verdadeira fé, ela jamais irá definitivamente morrer. Pode quase com brasas apagando, mas jamais, quando você entrega a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, irá morrer. É diante das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, é diante disso tudo, da nossa humildade, é que nós podemos reconhecer que a fé não é obra nossa, nem mesmo tem origem sua, minha, nossa capacidade. A fé verdadeira é o dom de Deus. Algumas pessoas dizem que não aceitam servir a Deus, a Jesus Cristo e tampouco ao Espírito Santo. Quando você pode orar, tem intimidade a cada um deles. Tem um dia que eu oro para Deus, outro dia eu oro para o Espírito Santo, e outro dia eu oro para Jesus, ou oro para os três, ou oro para os dois, Jesus, o Deus Espírito Santo, e fecho na triunidade. Algumas pessoas dizem que não aceitam servir a um Deus grande e viver uma vida terrena de privações e dificuldade. E é verdade, irmão. Não é fácil. Eu e minha esposa vivemos uma vida de privações e dificuldade. Não. Nós vivemos uma vida de privilégio e uma vida livre das drogas, da prostituição, da arrogância, da prepotência, porque Satanás veio para te acorrentar, veio fazer você ser senhor. Tudo que você não consegue sair, você não consegue ser livre, esta coisa é o Senhor que Satanás induz. Você não consegue parar de trair a sua mulher, a traição é o seu Senhor. Se você não consegue parar de comer algo que vai te prejudicar, essa comida é o seu Senhor. Se você não consegue parar de roubar, ele será o seu Senhor. Satanás, o pai da mentira, da arrogância, da prepotência, da prostituição. Mas em outras palavras, as pessoas estão dizendo que não aceitam servir o único e o verdadeiro grande Deus, como nós, verdadeiramente cristãos, nós acreditamos. O mesmo dos heróis da fé. Queridos irmãos amados, quando comparamos a situação atual que nós estamos vivendo e de grande parte dos cristãos em relação à fé, pastores traindo pastoras, pastora traindo pastores, diáconos, diaconisas, a nossa igreja, e glória a Deus ainda que eles estão lá para ouvir a palavra e um dia receber o Espírito Santo e mudar. A nossa igreja estão sendo atacada, destruída por dentro, e troca dos prazeres momentâneos da vida. Você pode questionar e fazer algumas perguntas. Por que Moisés não realizou uma campanha de libertação de 7 sexta-feira com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 anos no deserto? Você pode fazer uma outra pergunta, irmão. Por que Elias não fez
desmanche espiritual na vida de Jezabel, para que ela não fosse mais uma perturbada e o deixasse em paz? Você pode fazer uma terceira pergunta, porque Isaías não determinou que passasse de serrá-lo ao meio. Você pode fazer uma quarta pergunta, queridos irmãos, diaconisas, diáconos, pastores, pastoras, citando o exemplo do Novo Testamento. Por que o apóstolo Paulo não orou por um corpo de água, pelo copo de água, e tomou para que seus espinhos na carne fossem tirados? Irmãos e irmãs, será que essas pessoas não serviram a Deus verdadeiro? Será que elas não tiveram fé? Amados, amadas, quando nós olhamos para todas essas perguntas, nós podemos perceber que a fé produz em nós a certeza das promessas de Deus e, sem dúvida, ela nos faz confiar em seu infinito poder. Porém, a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus, ou seja, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, a fé ela não sobrepõe a sua soberana vontade do nosso Deus. Sabe o que nós aprendemos no capítulo de Hebreus, capítulo 11? Irmãos e irmãs, nos ensina a entender uma coisa muito importante, que nos dias de hoje, nesse mundo, de cabeça para baixo, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Essa nova ordem satânica, diabólica dos ricos, poderosos, grandes corporações. Nos dias de hoje não temos mais o mar se abrindo. Não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural. Não temos mais o sol ou a rotação da terra para quem preferir, sendo detido e o tempo ficando paralisado. Queridos irmãos, queridas irmãs, também não temos mais fogo, literalmente descendo dos céus e tantas outras coisas. Mas isso não significa que eu, você, nós, que não temos mais fé, como antigamente. Também, queridos irmãos, primos, primas, parentes, sobrinhos, não significa que o nosso Deus mudou. Ao contrário, ao contrário. Isso significa que o nosso Deus é imutável, é infalível. E o propósito de Deus são eternos, será eternamente na sua vida. Hoje, agora, nesse momento, se você está sem esperança, se você está sem fé, retorne aos caminhos de Cristo Jesus e você verá como a sua vida será um novo homem, uma nova mulher. E todas essas coisas espetaculares do passado servirão para apontar para algo infinitivamente maior, melhor e superior. A obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Aceite Jesus agora como seu Salvador. Pede ao Espírito Santo que leve a você, querido, querida, aos caminhos de Cristo Jesus até o seu último deitar do seu corpo podre, que após a morte, em poucas horas, você já começa a apodrecer. E assim que após o último suspiro da sua alma, você em fé, daqui para frente, seja o que vier, o que acontecer, qual sejam as tormentas e as tempestades na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em fé e nas promessas do nosso grande Deus. Porque, queridos, queridas, embora Deus prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé
não é buscar a prosperidade ou o grande milagre. O maior exercício da fé, irmão, é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que já pôde, já existiu e que pode existir. A justificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Assim, após tudo isso, é Jesus que, no capítulo 11 de Efésios, nos diz que é Jesus que nos apresenta como nosso última esperança, como eu tive única esperança, como nosso maior exemplo de fé. Porque fé é você ter, é permanecer com a esperança, o amor, e entre esses três, fé, esperança e amor, o maior deste é o amor. Lembre-se que durante o seu dia, sua tarde, sua noite, seu amanhecer, pode ser que você seja o único que esteja perdendo a fé. Mas lembre-se, a fé te dará a esperança em Cristo Jesus. Deus não pode nos oferecer paz e felicidade longe dele, mesmo porque isso simplesmente não existe. Porque Cristo, o bom pastor, nunca perde de vista as suas ovelhas. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que todos estejam em fé, recebendo a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e de Deus. Oremos para que nós possamos estar presentes. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estou aqui na Tua presença como um pecador, o mais dos pecadores, mas peço a Ti, ó Deus, que todos os pedidos que aqui estão sendo feitos, porque esse irmão, essa irmã está sendo feito após ouvir esse áudio, que o Senhor, nesse momento aonde esse irmão está sendo fraco, nessa comunhão com o Senhor, que o Senhor o atenda, traga a ele a fé no Teu Filho amado Jesus o Cristo, e que assim, ó Deus, esteja presente, que o Senhor sempre esteja presente perante dele e da família dele, para fazê-lo um homem grande de esperança, e que ele esteja quebrado em pedaços, o Senhor reconstitui, que ele venha enxergar quem o Senhor é. Ele vem estar presente de Ti, ó Deus, para que ele e ela venha se tornar algo útil para as Tuas obras, Senhor, e que o Senhor venha permanecer presente deles em todas a sua presença,
Que jamais ele venha perder a fé, Senhor. Que jamais venha perder a fé. Porque nós cremos nessa bênção de Cristo Jesus na vida desse irmão. Sabemos que o Senhor, ó Deus, não é apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é o Deus que não apenas trará de volta o que foi tirado desse irmão, dessa irmã, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que estará ao lado desse irmão, dessa irmã, e que tudo que será de ruim, o Senhor protegerá. Sabemos que esse irmão, essa irmã, a partir do momento seguindo Jesus e obedecendo a tua vontade, através da luz do Espírito Santo, ela verá que nenhum obstáculo é demasiado para ela, porque ela ou ele estará seguindo os teus caminhos, o nosso grande Deus. Amém? Amém, irmão. Faça a tua oração. Se você não consegue dormir, dorme orando, conversando com Deus, intimidade com Deus como seu melhor amigo, pedindo perdão, arrependimento, e todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins estarão ao seu lado. Amém? Amém.